Imagine viver sem geladeira durante a época de reis e rainhas, especialmente ao longo da Idade Média e parte do início da Idade Moderna. Hoje, abrir a geladeira e encontrar comida fresca parece algo comum, mas por séculos as pessoas viveram sem qualquer forma de refrigeração elétrica. A geladeira, como conhecemos hoje, só começou a se popularizar no início do século XX. Antes disso, tanto a nobreza quanto o povo comum precisavam encontrar outras maneiras de conservar os alimentos, usando métodos que variavam de acordo com o clima, a cultura, os recursos disponíveis e a posição social. Na Europa medieval, manter os alimentos frescos era um grande desafio. Carnes, leite e outros produtos perecíveis estragavam rapidamente, principalmente durante o verão. Por isso, muitas casas e castelos possuíam despensas subterrâneas, conhecidas como adegas ou porões, onde a temperatura era naturalmente mais baixa. Esses espaços ajudavam a conservar certos alimentos por mais tempo, embora estivessem longe de oferecer a segurança de uma geladeira moderna. Entre os camponeses, a solução mais comum era preservar os alimentos por meio de métodos tradicionais. O sal era um dos recursos mais importantes da época. Carnes e peixes eram cobertos com grandes quantidades de sal para evitar a decomposição. A secagem ao sol também era amplamente utilizada, especialmente para peixes, frutas e ervas. Outro método bastante comum era a defumação, na qual os alimentos eram expostos à fumaça por longos períodos, ajudando a prolongar sua durabilidade. Nas aldeias, muitas famílias também fermentavam alimentos para aumentar o tempo de conservação. Legumes podiam ser colocados em salmoura ou vinagre, criando preparações semelhantes ao que hoje conhecemos como picles. Queijos e manteiga eram produzidos de forma artesanal e consumidos ao longo de semanas ou meses. Entre reis e nobres, a situação era um pouco diferente, embora ainda limitada pelos recursos da época. Castelos maiores possuíam grandes despensas e cozinhas especializadas onde os alimentos eram armazenados com mais cuidado. Em regiões frias, blocos de gelo retirados de lagos congelados podiam ser guardados em estruturas subterrâneas, chamadas casas de gelo. Cobertos com palha e serragem, esses blocos podiam durar meses e ajudar a manter certos alimentos frescos por mais tempo. Mesmo assim, o desperdício de comida era relativamente comum. Banquetes reais muitas vezes envolviam grandes quantidades de alimentos preparados no mesmo dia, já que guardar sobras por longos períodos era difícil. Em diferentes partes do mundo, outras soluções foram desenvolvidas. No norte da Europa, o frio natural ajudava a conservar alimentos durante boa parte do ano. Em regiões mais quentes, como no Mediterrâneo e no Oriente Médio, a conservação com azeite, sal e vinagre era essencial. Frutas secas, grãos e legumes armazenados eram componentes importantes da alimentação. É importante lembrar que a ideia de frescor era muito diferente da que temos hoje. Muitas pessoas estavam acostumadas a consumir alimentos secos, salgados ou fermentados. O sabor forte desses métodos fazia parte da dieta diária e era considerado normal. Para os camponeses, a realidade podia ser ainda mais difícil. A falta de métodos eficientes de conservação significava que períodos de escassez eram frequentes. Colheitas ruins ou estoques mal preservados podiam levar rapidamente à fome. Por isso, armazenar grãos e alimentos secos era essencial para sobreviver ao inverno. Viver sem geladeira, portanto, não era visto como algo estranho. Era simplesmente a realidade durante séculos. As pessoas desenvolveram técnicas como salgar, secar, defumar e fermentar para preservar alimentos e garantir sua sobrevivência. Somente com os avanços da ciência e da tecnologia nos séculos XIX e XX, surgiram métodos modernos de refrigeração. A invenção das geladeiras elétricas transformou completamente a forma de armazenar alimentos, permitindo que carnes, laticínios, frutas e verduras permaneçam frescos por muito mais tempo. Em resumo, viver sem geladeira durante a era das monarquias exigia planejamento e adaptação constante. Mesmo em palácios luxuosos, os alimentos dependiam das mesmas técnicas básicas usadas pelos camponeses. O conforto de conservar comida facilmente, algo tão comum hoje, simplesmente não existia para reis, rainhas e seus súditos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva para não perder a próxima história curiosa do nosso canal.